Eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui hoje. E é um salmo que todos vocês gostam. É o salmo de número 91. Quem já leu o salmo 91? Outra pergunta. Quem já orou o salmo 91? Pode levantar a mão, gente. Eu falei na célula lá, pode levantar. Quem já orou o salmo 91? Quem já pediu proteção lendo o salmo 91? Vamos ler. Algumas coisas vão mudar hoje. Amém? Quem se assentou com a irmã Maria e a Luciana hoje deve ter ouvido falar, né? Falou? Vocês? Não? Que fala? Ah, calma. Vamos ler, gente, vamos ler. Aquele que habita, a minha Bíblia é um pouquinho diferente, mas aquele que habita no lugar secreto, ou no esconderijo do Altíssimo, permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, nele eu confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros ou confiarás. Sua verdade será o teu escudo e bróquio. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voe de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso ou do ímpio. Porque tu fizeste do Senhor, Ele é o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação. Pois Ele dará ordem aos seus anjos a comando de ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a áspide, ou a cobra, esmagará debaixo dos pés o leãozinho ou o dragão. Porque Ele pôs o seu amor, porque Ele se apegou a mim com amor. Portanto eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque Ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim e eu responderei, estarei com ele na tribulação. Eu os livrarei e honrarei, com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa aberta aí sua Bíblia. E o título do nosso sermão é: quem é o que habita no esconderijo do Altíssimo? Ao analisarmos, irmãos, os salmos, nós precisamos entender que os salmos, ele não tem capítulos, né? Não tem problema às vezes você falar capítulo tal, não tem problema. Mas salmos não tem capítulo porque salmos são cânticos, são orações. Então salmos têm versos, salmos têm estrofes, são cânticos. E muitos deles são acerca do Messias, como os salmos de número 2, que vai falar acerca sobre o que iria acontecer com ele na crucificação. Os salmos de número 110. Então temos salmos de cunho profético, e não somente expressões da alma do salmista. Em uma análise dos salmos, nós devemos priorizar o conteúdo da mensagem em que está inserida, visando desvendar o seu conteúdo profético. E os salmos, ele tem um ponto principal, é o testemunho sobre Cristo, tais como o reino, a humanidade, a missão, a divindade, a morte e a ressurreição. Os salmos de número 56 e 57 são salmos que é bom vocês lerem também, que ele é muito parecido com os salmos de número 91 e que ajuda você a entender. Por que não falar dos salmos 22, 23 e 24? O salmo de número 22, ele é contado e apresenta Jesus como o pastor que deu a vida pelas ovelhas. O salmo de número 23, Jesus, é o pastor que vive pelas ovelhas. No salmo de número 24, Jesus é apresentado como o supremo pastor que vai voltar para buscar as suas ovelhas. Melhor que as dádivas de Jesus é o próprio Jesus. Ele é o centro. Então o propósito dos salmos é isso, como toda a Bíblia, é exaltar a Jesus. Então em toda a coletânea dos salmos, não há um salmo mais alegre em si, no seu tom elevado e assim sustentado em todo o salmo,
Porque a fé no Salmo está na sua melhor forma e sempre se expressa de forma nobre. Mas irmãos, graças a Mateus capítulo 4, versículo 6, e a Lucas capítulo 4, versículo 9 ao 11, que vai retratar a tentação de Jesus no deserto, sabemos a origem, agora vocês vão entender, a origem desse mandinga, podemos dizer. Que mandinga? De abrir os Salmos no 91 para espantar mal-olhado ou para buscar proteção. Deixa aberta no Salmo 91 para trazer proteção para a nossa casa, para espantar os demônios. Só não espanta o dono dela, né? Mas espanta todo mundo lá. Mas por quê? Porque o Salmo 91 tornou uma ideia de espantar coisas negativas, de nós deixarmos ela aberta porque vai resolver. E aí é comum nas casas, nas empresas, nas escolas, até em padaria eu já vi, aberto lá. Encontramos a Bíblia aberta e às vezes pela ação do tempo, a página da Bíblia no Salmo 91 já está empoeirada. Você fazer assim, ó, né? Empoeira toda a casa. Ou a página já está toda amarelada. 91. E também é comum alguns pendurarem nas suas casas, né? Hoje tem até cerâmica, né? Alguns têm cerâmica, outros têm, já anda com colar, né? Com o Salmo 91, estampa uma cópia do Salmo 91. E muitos se utilizam o Salmo 91 para orar, enquanto citam outros trechos nas suas orações. Mas irmãos, será que isso corresponde ao significado real do Salmo? Ainda há aqueles que nem mesmo leram o Salmo 91, mas por recomendação de alguém, falaram assim, está difícil aí? Sua vida está difícil? As coisas estão dando certo? Abre lá no Salmo 91, vai começar a mudar as coisas. A gente indica, né? Buscando a proteção divina. Mas parece, irmãos, que o Salmos 91 é um antídoto que parece que ele tem superpoderes, capaz de vencer as hostes demoníacas. E a gente deve isso ao primeiro teólogo liberal da época, da história da humanidade, que é a serpente, que desde o Éden engana os seres humanos, e o mais, tentou Adão e também tentou a Jesus no deserto. Vocês vão entender. Ele tenta agora o último Adão no deserto, usando os Salmos 91. Ele faz Jesus subir no pináculo do templo e fala para Jesus, está vendo tudo isso aí? Olha lá embaixo, pula daí, porque a tua palavra diz que o Senhor pode dar ordem aos seus anjos, e eles vão te guardar. Irmãos, escute isso aqui. É sobre a tentação que nós estamos vendo aqui. Satanás, ele não usa o Salmo 91 para tentar a sua igreja. Então como que a gente livra da tentação, uma tentação que é bíblica? Satanás está usando a Bíblia para tentar Jesus. A gente vê as tentações que nós passamos, são tentações sobre os nossos pecados, sobre as nossas fraquezas que Satanás usa, mas ele está usando aqui a própria Bíblia para tentar Jesus. Como que nós nos livramos disso? Como que alguém poderia esperar que o tentador usaria um texto bíblico para tentar nos fazer cair? E a pergunta é, então por que a gente cai? Por que tropeçamos? Se a Bíblia diz isso para nós, a questão é para nós entendermos aqui. Por que a gente continua olhando para o Salmo 91 ainda, e a gente acha que o Salmo 91 é algo mágico? Mas a despeito dessas concepções místicas, surge para nós a pergunta aqui então: como interpretar o Salmo 91, se ele não é para ser orado, se ele não é para ser protegido de tudo quanto é mal? Vamos lá? Está aqui comigo? Então vamos lá. No meio da mensagem você vai ficar assim, onde que o pastor vai chegar? Onde que ele vai chegar? Só calma que nós vamos chegar. Aguarde. O Salmo 91 de primeiro é um salmo de um rei. O Salmo 91 é de um rei. Não sabemos quem escreveu o salmo. Alguns dizem que foi Davi, o maior salmista de todos. Alguns dizem que vai ser ele o escritor, não temos a certeza.
Mas nós precisamos saber, primeiro aspecto desse salmo, que esse salmo ele é régio. É um salmo que pertence a um rei, que emana de um rei. E ele está dividido em 3 partes que correspondem a 3 vozes dentro deste salmo. No versículo 1, no verso 1 ao verso 2, é o discurso desse rei. Do verso 3 ao verso 13, é o discurso de um profeta, ou talvez um sacerdote, que está dirigindo a esse rei. Do verso 14 ao verso 16, o discurso agora é de Deus. É Deus se dirigindo ao profeta, testemunhando sobre o rei. Então vamos lá ver esses discursos. O rei inicia aqui então o verso 1 e o verso 2. Aquele que habita no lugar secreto, no lugar no esconderijo do Altíssimo. O rei aqui não inicia se apresentando como nós vemos em alguns lugares. Ele não diz seu nome. A única coisa que ele se apresenta dizendo é aquele que habita. Aquele que habita e descansa. É as únicas coisas que podemos tirar desse rei aqui. Ele se apresenta a si mesmo como aquele que habita. Hoje nós não sabemos, escuta isso aqui. Hoje nós não sabemos o que é viver, o que é morar, do que é trabalhar, do que é ter um lugar para trabalhar e do que é ter um lugar para morar. Senão você não vai entender o final. A sua morada e um lugar para trabalhar. A nossa disposição nos espaços mudaram totalmente. Nós tínhamos um distanciamento entre o trabalho e entre a casa. O lugar onde a gente dorme, o lugar onde a gente descansa, o lugar onde a gente se esconde, que é o nosso recôndito, aonde a gente chega e tudo ficou para trás. Agora é minha casa, é meu lugar. Só que hoje trabalho e moradia se tornaram a mesma coisa, para muitos, principalmente nesse tempo hoje de home office. Não, né? Veste só a camisa social por cima e está de short embaixo. A gente não consegue mais fazer peregrinação para o descanso, tipo, estou indo embora, vou descansar. E este aqui que habita no esconderijo do Altíssimo, que é o que tem a sua habitação, ele sabe que esse lugar que ele mora é um lugar de descanso. É um lugar que todos aqueles enfrentamentos da vida acontecem, mas é um lugar onde o rei precisa enfrentar. Mas lá nesse lugar de descanso em que ele habita, ele não terá que enfrentar isso. Ali ele está em outra dimensão. Ele está numa dimensão de descanso. Então talvez você está aqui pensando nessa noite, né? Amanhã a gente tem que trabalhar e nem descansei. Quanto tempo faz que eu não descanso, né? Vamos ver se você está aqui perguntando. Irmãos, talvez a gente perdeu a capacidade de morar. A gente não mora mais. A gente sobrevive agora nos espaços. Morar, habitar é diferente de se adaptar. Ele habita, ele está dizendo, ele habita, ele está dizendo, eu moro, portanto eu descanso. Ele está dizendo, eu tenho um lugar de refrigério. Esse rei está dizendo. Ele não se apresenta como um rei pomposo, um rei que tem um palácio, um rei cheio de si, um rei cheio de glamour. Ele não se apresenta dessa forma. Ele se apresenta como um rei de um povo, um rei de uma comunidade. Ele se apresenta como aquele rei que descansa não no lugar que ele preparou para ele mesmo, mas ele descansa, ele faz esse lugar, o esconderijo dele, que não foi ele que fez o esconderijo para ele, não é a casa dele, não é uma construção dele, mas é o esconderijo, é a casa, é o esconderijo, é a habitação que Deus preparou para ele. Amém? Guarda isso aí. Então, ele sabe, ele é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E só depois de se apresentar dessa forma é que ele vai fazer uma confissão, uma profissão de fé. Olha o que ele diz, ele fala assim, ó, ele diz assim no verso 2: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza em quem eu confio. Então escuta aqui, ele diz para aquele que provê o descanso,
para aquele que provê o abrigo, aquele que provê um lugar de alívio, é aquele que se dirige a esse Deus. Ele diz: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Então podemos ver aqui de forma bem sucinta 4 nomes de Deus e 4 metáforas. Então vamos ver aqui. Observe os nomes de Deus que ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o El Elyon, o Altíssimo. O que ele está dizendo aqui? Aquele que é inalcançável, ninguém pode chegar a ele. Ele vai dizer também assim, ó, debaixo da sombra do Onipotente. Ele está dizendo o El Shaddai, aquele que é todo poderoso, que tem todo o poder. Então nesses dois, o rei está lembrando dos 2 aspectos da natureza de Deus. Ele é Deus Altíssimo por ser inalcançável, mas ele é aquele que ninguém consegue alcançá-lo, ou homem algum poderia encontrá-lo. Assim também homem nenhum pode fugir desse Deus que é Altíssimo. O Salmo 139 diz: se eu subo aos céus, lá está; se eu desço mais profundo o mar, lá também o Senhor está. Não tem lugar para esse Deus que é Altíssimo e todo poderoso, que pode fazer você fugir da presença dele. Então entenda uma coisa: não existe lugar, este lugar que é Altíssimo, não é para homem ou mulher agora. A gente não consegue chegar lá. Nós não conseguimos encontrar esse lugar agora, onde esse Altíssimo habita. Ele está dizendo que habita nesse lugar altíssimo, ao qual ninguém pode se esconder. Não há um inimigo, irmãos, que se compare ao nosso Deus. Talvez você pode até tentar lutar com ele, pode, mas será, a sua luta com ele será como uma formiga tentando enforcar um elefante. Vai vencer? Vai. Este é o Altíssimo, o poderoso, e que não só provê para o rei um lugar de proteção, um lugar seguro, mas provê para ele um lugar para que é sombra para ele de descanso. É como uma ave mãe, que protege os seus filhotes. E aí a gente vê no texto, mais à frente, vocês vão entender, que ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Mas escuta isso aqui: o salmista, ou melhor dizendo, o rei, não foi procurar proteção em algo que não é Deus. Ele foi procurar proteção em Deus. Ele foi encontrar o esconderijo no próprio Deus. É nele, portanto, esta fortaleza que ele precisa. O esconderijo que ele precisa para alcançar o refrigério de Deus, que é o descanso. E aí ele faz outro nome de Deus aqui: Senhor, o Yahvé, o Deus de aliança, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Moisés. Ele fala que este Deus, a quem ele confia, ele não é só Altíssimo, ele não é todo poderoso, mas ele também é o Deus de aliança, é o nome pactual de Deus. E esse, ele diz, o Senhor, esse Senhor que é o meu refúgio. Ele está querendo dizer, sabe o que? Ele está querendo dizer para Deus assim, ó, não é, o rei está querendo dizer, não é o que tu tens para me oferecer, não é o que o Senhor tem para me guardar, não é o que tu tens para me dar, não é o seu poder, não é a sua riqueza, mas tu és o meu refúgio. Amém? Então quantos daqui você hoje à noite pode dizer para Jesus, dizer para ele aqui que eu e você viemos aqui não para buscar algo dele, não para alcançar algo que ele tem para oferecer, não pela riqueza dele, nem pelo seu poder, mas você veio aqui hoje talvez dizendo assim: Senhor, eu não vim pela tua riqueza, eu não vim por aquilo que o Senhor pode dar, eu vim aqui por ti somente e por ti somente. Nós podemos aprender com o rei, porque nós podemos declarar, o rei está dizendo isso: eu não quero a tua riqueza, tu és a minha riqueza. Eu não quero um refúgio, o Senhor é o meu refúgio. Eu não quero uma sombra simplesmente, eu quero que o Senhor seja a minha sombra. Eu não quero alguma coisa para me deixar calmo, tu és a minha calmaria.
Tu és a minha paz, não pelo que tu tens, mas pelo que tu és. Amém, irmãos? É isso que o rei está dizendo para Deus. Tu és o meu refúgio, tu és o meu lugar de descanso, mas porque tu és esse lugar de descanso, por ser altíssimo, mas porque tu és o onipotente e fornece para mim a fortaleza, uma fortaleza que é intransponível. Irmãos, desde quando nós fomos expulsos do Éden, o Éden era o nosso lugar de habitação. Desde quando nós fomos expulsos do Éden, lugar para morar qual Deus criou, aonde Ele criou para o homem encontrar, onde Ele encontrava com o homem todos os dias, em paz, lugar de proteção em paz, tinha tudo. Mas ao pecar, o homem perde tudo e foi mandado para fora da habitação de Deus. Então escute isso aqui. Então quando o homem sai de lá, o homem agora deve garantir a sua própria fortaleza. O homem agora ele tem que fazer o seu próprio descanso. Ele tem agora que prover o seu refúgio. Desde que saímos do Éden, o nosso trabalho é construir o nosso próprio descanso, sim ou não? É garantir a nossa própria paz, para a nossa própria defesa. Isso é a despeito de onde moramos. Uns têm mais medo, outros não, mas várias casas têm grade, tem portão, não tem? Tem portão, você tranca todo dia à noite, tranca ou não tranca? Por segurança. Você coloca um muro mais alto, você coloca grade, só às vezes você coloca câmera. É para a nossa segurança. Nós construímos um lugar para descansar, mas também às vezes nós não descansamos. E às vezes dizemos, está vendo, a minha fortaleza nunca cairá. O rei sabe aqui que ele mesmo não tem condição nenhuma de construir. Ele até pode, porque ele é o rei, mas ele não tem condição. Ele observa que não tem como ele garantir, não tem nada que ele faça que possa garantir a sua proteção com as próprias mãos. Ele sabe que não consegue construir algo que seja intransponível. É por isso que ele olha para Deus e diz: Deus, tu és a minha fortaleza, tu és o meu descanso. Ele diz, tu és o meu refúgio, mas também ele diz, a quem eu confio. Se eu perguntar para vocês aqui, será que nós podemos dizer isso hoje? Será que nós podemos dizer para Deus isso hoje, que Ele é? Será que nós podemos ver e bater a mão no peito e entender que nós não podemos construir nada quando olharmos para eles? Não adianta nada construirmos se não fazermos dele esse lugar de habitação, como esse rei está fazendo. Mas Deus ele diz assim, ó, isso aqui é maravilhoso no salmista. Ele diz assim, ele não diz Deus, ele diz meu Deus. Ele diz o Elohim. E a maneira que ele se refere a Deus é de uma forma possessiva aqui. Ele está dizendo Deus, é Deus lá e eu cá, não. Ele está dizendo é o meu Deus. Nós vemos uma forma possessiva que é a maneira que ele se refere de ser meu. Não é Deus, é meu Deus, é a minha herança, é minha possessão. Ele não é Deus somente, ele é meu Deus. Isso aqui faz toda a diferença, irmão. Esse Deus altíssimo, todo poderoso, de aliança, esse Deus que é a nossa posse. E aí tem as metáforas que ele diz. Ele é o esconderijo, a sombra, o refúgio, a fortaleza. O rei, ou melhor, o salmista agora, ele não está dizendo que Deus vai nos dar tudo isso aqui que eu acabei de dizer. Não. Mas ele está dizendo que Deus é a fortaleza, a sombra e o esconderijo dele. E essa declaração faz toda a diferença na vida do rei. Mas gente, aqui acabou a fala do rei. 2 versos só. Mas quanta coisa, né? Ele disse pouca coisa e não fala mais.
Não aparece ele mais falando. Ele disse o que precisava ser dito. Ele não ficou enrolando, dizendo um tanto de palavra. Não. Ele disse o que era para ser dito diretamente, exatamente o que precisava dizer. Agora vamos para o discurso do profeta ou do sacerdote, que vai adiante. Ele vai adiante da declaração do rei. E aí, ele começa a dizer: rapaz, escuta isso aqui. Por quê? Porque o profeta, ele fica admirado com a declaração do rei, que demonstrou tanta confiança no que ele disse. Espera aí, o meu Deus a quem eu confio. Isso fez toda a diferença na vida do profeta. Porque esse profeta, do verso 3 ao 13, testemunha do rei e oferece para ser uma testemunha do rei. Esse rei, o que acontece? O profeta está do lado de fora, está dizendo: esse rei ele não está nas condições boas. Está no texto, irmão. Esse rei está em apuro. E como nós sabemos que ele está em apuro? Por causa do testemunho do profeta. Porque há uma guerra aqui. O rei está em uma guerra. O contexto do salmo é uma guerra que está acontecendo aqui. Muitos querem o matar. E este profeta vai declarar as armadilhas do rei. Segundo o profeta, o rei estava em vários laços. E ele sabe que esse rei estava sob pressão. E o momento da vida desse rei era de grande perseguição. Quantos aqui já passou por grande perseguição ou opressão na vida? Não, você sabe do que eu estou falando. E a gente só sabe o que realmente impacta a nossa vida quando a nossa vida está em jogo, sim ou não? Aquele rei, irmão, sabia o que estava em jogo e era a sua vida. E o profeta vai dizer as declarações seguintes. Mas o que admirou o profeta para ele soltar essas declarações foi a confiança do rei em Deus. Meu irmão, deixa eu falar para você uma coisa aqui. Como é difícil confiar em Deus. A gente vai vendo as coisas acontecendo ao nosso redor, vemos as coisas passando para um lado para o outro, escutamos algumas correntes do inferno batendo, as munições sendo preparadas contra nós, os exércitos vindo contra nós, de todos os lados. Aí você olha para um lado, olha para o outro e fala assim: estou sozinho. E parece que o inferno se levantou à nossa volta para fazer que venhamos perder a fé. Como confiar no Senhor? E como continuar confiando no Senhor? É isso que está assombrando aquele profeta, irmãos. É isso que está assombrando ele, porque ele olha para o rei, olha para a situação que está acontecendo e vê o rei dizendo: eu confio em ti, Deus. E aí o verso 3, aí o profeta vira e fala assim: certamente ele livrará você do laço do passarinheiro. O profeta olha para o rei e começa a fazer promessas. O profeta anuncia livramento e proteção. E aquele profeta já sabia que o rei não estava olhando mais para as pressões, não estava olhando mais para as correntes. Os olhos do rei estavam em Deus. Porque ele faz dele o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu esconderijo. Irmãos, o que é o passarinheiro aqui? O passarinheiro aqui é um caçador. É um caçador. Mas não é qualquer caçador. É um caçador que pega as determinadas aves. Aves difíceis de ser pegas. Não é qualquer armadilha que vai pegar essas aves. É armadilhas bem feitas. É armadilhas convincentes. Senão passarinho não cai não. É por isso que tem que ser caçador. Caçador especialista em ciladas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já caiu em alguma cilada? Sim ou não? Seja sincero para você mesmo. Então você sabe o que eu estou dizendo aqui. Ciladas são complicadas e nos traz vergonha. Por quê? Porque toda cilada é a maneira de olharmos para o espelho e dizer assim: como é que eu caio nessa? Pelo amor de Deus, como é que eu caio nesse trem? É ou não é? É ou não é? Você fala assim: mas é muito boa esse menino, hein? Vai.
Eu fui estúpido demais para cair nesse negócio. Porque a gente acha que as ciladas são assim. Só ela é tão ridícula, horrível, que quando cai você faz isso. Como é que eu caí aqui? E ali o caçador vai. E é ali que o caçador vai atacar. Porque ele sabe que naquele momento ele vai pegar o passarinho. Imagina que esse rei, irmãos, está no meio de grandes caçadores. Eu estou contando uma história para vocês aqui, hoje está diferente. E esse rei é uma ave difícil de pegar. Só que essa ave tem uma virtude, ela só olha para cima. E ela só olha para aquele que tem asas maior. Ele te cobrirá com suas asas, e debaixo dela estará seguro. Essa ave tem uma virtude, ela só olha para cima, ela só olha para aquele que tem as asas maior e que promove para ela descanso e segurança. Ela encontrou proteção. Essa ave não criou uma maneira de segurança, de fazer as coisas. Ela escolheu olhar para o Senhor. Tu és a minha defesa, tu és o meu livramento. Será que você pode nessa noite dizer que o Senhor tem sido o seu livramento? Não basta os caçadores, mas o texto diz que tem a peste ainda. E de peste nós sabemos, né? Não é seu patrão não, viu, vigia? De peste nós sabemos. E muito. Naquela época era assim. Um soldado estava com a peste, aí contaminava o outro, e se tornava uma pandemia. Né? Que a gente sabe. E aí, irmãos, o caçador e a peste não escolhem quem pegar. Bonito, feio, inteligente, não inteligente, negro, branco, rico, pobre. Nós vimos tudo isso aí acontecendo, vimos ou não vimos? Quem não tinha nome, quem era famoso, quem era rico, quem não tinha nada, pegou todo mundo. Não importa, ambos são atingidos, crente ou não crente. Crente morre de bala, perigo, morre. Atropelado, morre. É só porque você é crente tem mudança para você? Não. Tiago morreu jogado de cima do pináculo do templo e apedrejado. Isaías cerrado ao meio. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Aí você acha que vai ter privilégio para mim e para você? Às vezes pode, dormindo, que é assim, que acha que todo mundo quer isso, né? Que eu seja encontrado assim, Senhor. Aleluia. Tô brincando. Vou nem olhar para ela aqui, não sei. Irmãos, a peste não obedece às nossas vontades. Nós podemos construir as suas muralhas, nós podemos construir, mas vai ter que ter proteção. Mas mesmo assim ela arruma um jeito de chegar. E aquele rei estava na impossibilidade de se proteger. Então deixa eu te dizer algo aqui, irmão. Você e eu não conseguimos encontrar algo para nossa defesa. Nós estamos sob as arapucas, sobre o ódio, sobre a raiva. Mas o profeta está dizendo: o Altíssimo, o refúgio, o Todo-Poderoso, Rei, vai cobrir você com as penas dele, e sobre as asas dele estará seguro. Deus será o seu escudo e a sua defesa, Rei. E aí o versículo 5 diz assim, que você não terá medo do terror noturno, porque os piores ataques, irmão, são à noite, sim ou não? É quando a gente está dormindo, descansando, mais maleável, tranquilo, né? E à noite, escute isso aqui, eu vou dar só um pontinho. E é à noite que pegaram ele no jardim. Vou deixar só esse ensejo assim. Aí ele fala sobre a seta que voa de dia. As flechas, irmãos, é uma maneira de o inimigo te acertar, sem você estar perto dele, sim ou não? Ou não é? Você precisa estar perto dele para ele te atacar? Não. Ele mira você e tchau. E naquela época, essa flecha tinha um veneno na ponta, que poderia levar à morte. É por isso que a Bíblia diz: tu és o meu escudo. E aí, cai 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Irmãos, segura isso aí que até o final da mensagem. O rei está atravessando uma peste, o caçador, todos morrendo, não tem como se proteger, ninguém vê o inimigo, mas ele está ali, e ele não foi pego. Guarda isso aqui, pelo amor de Deus.
Nós vemos de um lado o livramento e do outro proteção. E ele vai indo, ele não vai ser pego. E como que termina? O versículo 8. Apenas com seus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Livramento, proteção, vitória, celebração. Ou seja, tudo isso de mal iria cair sobre o rei, mas se virou contra os ímpios, que é o que eu e você queria. Talvez eu possa imaginar aqui alguém dizendo nessa noite assim: podia ser a história da minha vida. Como eu queria ser esse rei. Estou passando e está caindo 1000. Estou passando e está caindo 10.000. Mas no verso 9, se nós pudermos achar um texto central desse salmo, é o verso 9. Olha aí. Olha o que o profeta diz: ei rei, porque tu fizeste do Senhor o seu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Espera aí. Ó rei, porque você não só falou, mas porque você fez do Senhor o seu refúgio. Olha como que as palavras do rei lá atrás, no verso 1 e 2, estão amparadas pelas ações. E quem que está falando das ações do rei? O profeta que está vendo lá de fora. Ô rei, porque você falou aquilo, você só não falou, mas agora eu estou vendo aqui que a sua fala está amparada pelo aquilo que você está fazendo. Você não só falou, mas está vendo pelas suas ações. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Eu fiz o Senhor o meu refúgio. Eu fiz o Senhor a minha morada. O que o profeta está dizendo aqui? Não adianta você falar que o Senhor é o seu refúgio se você não morar nele. Não adianta nada você dizer que Deus é a sua salvação e não habitar nele. Não adianta você professar a todos e a tudo dizendo que você é cristão, se na hora de viver você não vive como um. O profeta está dizendo assim para o rei assim: você é diferente. Você falou lá em cima, mas você praticou aqui embaixo. Você falou que o Senhor é o seu refúgio, mas você não falou, você fez do Senhor o seu refúgio. Porque tu fizeste do Senhor o seu refúgio e a sua fortaleza. O profeta está dizendo assim: você fala e se compromete com aquilo que falou. Não há divisão entre o que você fala e o que você faz. O que você faz não condena o que você disse. Ou ao contrário, o que você faz reafirma só o que você disse, rei. Irmãos, a gente poderia encontrar uns profetas bons assim, né? Só traz promessas, né? Mas pior que tá cheio deles aí, né? Tá cheio deles aí. Só traz bênçãos. Mas aqui, deixa eu falar pra você uma coisa. Difícil é encontrar um profeta que diz assim, ó: chega uma doença aí, faça do Senhor a sua morada. Ou aquele profeta que chega assim, né, e fala assim: ó, dá uma olhada lá, ó, seu amigo está dando seu oi lá pro seu chefe. Sabe o que você faz? Abre o Salmo 91 lá. Vai expulsar o mal olhado. Vai expulsar a inveja. O Salmo 91, ó, uma beleza. Mas não. Esse profeta aqui vai fazer mais promessa. Livramento, proteção e vitória. Ele vai dizer agora aqui, ó: porque tu fizeste, nenhum mal sucederá à tua casa. Ele está dizendo: nem praga nenhuma chegará. Por quê? Porque pode ser que falte soldados, mas o versículo 11 está dizendo assim, ó: porque se chegar a faltar, você poderá dar ordem aos seus anjos ao seu respeito. Mas escuta aqui, irmãos. Aí continua o versículo 12: tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés. Ou melhor, eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Olha aqui. E aí ele diz isso: tu pisarás sobre o leão e a víbora. Espera aí, irmãos. O leão aqui dá ideia de pavor. Está dizendo que ele não vai tropeçar. O leão dá ideia de pavor, poder uma cobra que é astuta, é sagaz. Não importa se o exército estiver ao seu lado, você pisará.
Ou seja, livramento mais proteção, celebração da vitória. Como é que esse salmo termina? Depois dessa grande declaração do profeta, agora a última voz a ouvir é a voz de Deus. Deus então rompe o discurso do profeta. Ele já entra assim, ó: porque ele se apegou a mim com amor, portanto eu o livrarei e o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará a mim, eu vou responder. Estarei com ele na tribulação, vou livrar e vou honrá-lo. E ainda vou dar vida longa a ele e vou mostrar para ele a minha salvação. Escuta aqui. Agora não é mais o profeta falando do rei que está em perigo. Agora é Deus falando ao profeta desse rei que está em perigo. 8 bênçãos até aqui, promessas ao rei. Eu livrarei, protegerei, responderei, na angústia eu estarei, glorificarei, saciá-lo-ei, mostrarei a salvação. Tanta coisa, livramento, proteção e júbilo. Irmãos, Deus agora vai testemunhar desse rei. Agora é o próprio Deus que está olhando para o profeta e está testemunhando o rei. E ele começa dizendo: esse rei, ele se apegou a mim com amor. Mas não, ele só se apegou com amor, mas é porque ele conhece o meu nome. Ele sabe qual é o meu nome, ele sabe qual é o nome de Deus. E o nome de Deus é, ele falou lá em cima, é o Altíssimo, é o Elion, ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele é o Yahvé, o Deus da aliança. O seu Deus, ele sabe quem é o seu Deus. E porque ele se apegou a mim, ele confia. Ele confia porque o Senhor o livrou, o salvou. E salvação aqui não é uma salvação da alma, mas o salvou em meio a essa guerra aqui, irmãos. Então, Edgar, esse salmo é de um rei, esse salmo não é para mim. Eu quero ser pelo menos como esse rei. O que eu preciso? Se você se apegar a Deus com amor e conhecer o seu nome, ele pode fazer tudo isso. Mas, irmãos, agora está aqui o ponto central do sermão. Mas se de repente você ler a Bíblia e descobriu que só não tem o Salmo 91 nela, e você começa a pensar e você se dá de cara com Jó. Mas peraí, Jó amava tanto a Deus. Deus testemunhou do caráter de Jó. Ele temia o Senhor. Mas mesmo assim ele perdeu bens, ele perdeu família, ele teve doença, não foi protegido. Então cadê o Deus do Salmo 91? Agora que nós vamos. Cadê o Deus do Salmo 91? Cadê o Deus desse rei que prometeu livramento e proteção? Cadê o Deus que protege? Cadê o Deus que constrói refúgio para os seus? Cadê o Deus que nos apresenta saída no meio de uma situação horrível? Onde Ele está, pelo amor de Deus? Cadê a palavra do versículo 7? Qual que é o versículo 7? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Como assim? Eu não estou vendo ninguém caindo. Eu até queria, mas não estou vendo, não cai nenhum. Cadê? Aí você vê que não é só Jó, mas são vários homens que amaram a Deus, irmãos. Vários homens que amaram a Deus, se apegou a Deus com amor, mas morreram, foram rasgados ao meio, como eu disse, como Tiago, foi jogado do templo com um bastão, caiu lá embaixo e ainda foi apedrejado. Homens que foram mortos por leões. Estevão. Cadê o Deus que protege? Presta atenção. Talvez você está dizendo assim: eu queria provar disso aqui, ó. Eu queria provar desse Salmo 91 aqui, porque ele é bonito demais. Mas cadê? É bonito ver o rei sendo protegido pelo Senhor. Aí você olha para Jesus, você fala: uai,
Jesus, que é o Filho de Deus, foi ridicularizado, foi humilhado, colocaram uma coroa de espinho, perfuraram a sua cabeça, rasgaram a sua carne, deram fel enquanto ele pedia água para matar a sua sede, foram humilhados numa cruz como se fosse um ladrão. Cadê o Deus do Salmo 91? Por que ele não livrou o seu próprio filho? O que esse rei tem que Jesus não tinha? O que esse rei tem que eu não tenho? Lembra que eu falei que esse salmo tinha dois aspectos? E eu falei que o primeiro é que ele é régio. Lembra? Fala de um rei, a respeito de um rei. Só que o outro aspecto desse salmo é que ele é messiânico. O que significa? Significa que esse salmo não é sobre mim e nem sobre você. Significa que esse salmo não é sobre a igreja e nem o povo de Deus e nem a Israel. Este salmo não é sobre nós, não falou sobre nós. Esse salmo é sobre a pessoa bendita de Jesus. E quem nos ensinou isso? O maior teólogo da humanidade, liberal, Satanás. Ele que tentou o Senhor quando ele diz assim: tu és o Messias, se tu és o Filho de Deus. Lembra do Salmo 91? Lembra, ó Messias? Lembra do Salmo 91? É para você, é uma garantia para você, só serve para você, não serve para mim nem para o povo de Israel. Aquele salmo só serve para você, Jesus. E se você, ó Messias, se você é o Filho de Deus, prove agora, use agora o Salmo 91, versículo 11, pois ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Não foi isso que Satanás disse para Jesus? Usa aquele poder, ó Messias, ó Jesus, o poder daquele rei lá, ó, o poder daquele salmo que aquele rei teve. Use esse poder agora e prove para todos que você é o Messias. O que o diabo está dizendo aqui? É verdade ou mentira, irmãos? É verdade. Se tem algum momento que você pode acreditar no diabo, é agora, porque ele falou a verdade. Ele não mentiu, ele falou a verdade. Jesus Cristo é o rei desse salmo. É o rei invencível. E não dá para terminar esse salmo sem dizer que Jesus é o rei desse salmo, irmão. Porque ele, sendo o rei desse salmo, porque não fez o que o rei desse salmo fez? Passou por tudo. Ele fez diferente. Gálatas 1:4 diz que ele se entregou. Ninguém o prendeu, caçador nenhum pegou, peste nenhuma o pegou. Escuta aqui, não foi Satanás que prendeu Jesus, não foi o Sinédrio que prendeu Jesus, não foi os romanos que prendeu Jesus, não foi Pilatos que decretou a morte de Jesus, não foi nenhum deles que foi a causa da morte de Jesus, irmãos. Aplicação da mensagem. Lembra do caçador? Lembra que eu falei para você lá atrás? Lembra do caçador, guarda isso. Então, Mateus 26, 47 ao 56 diz que Jesus estava no Getsemane. Ele levanta e diz: vamos, porque o traidor se aproxima. E aí já estava tudo preparado, a cilada já estava pronta, as armadilhas estavam prontas. Um passarinheiro que preparou uma cilada desfere um beijo no rosto de Jesus, e ali começam as angúrias de Jesus. Mas como o rei desse salmo, lembra? Ele não se defende. E aí aparece lá os discípulos querendo defender ele. Todos querem ajudar Jesus, igual eu e você. E aí Pedro tira a sua espada para tentar arrancar a cabeça do soldado. Ele arranca a orelha. Jesus vira para ele: Pedro, me ajuda aí, né?
Eu não preciso disso não, rapaz. Vai. Irmãos, e Pedro responde: Jesus, eu quero só te proteger. Mas irmão, Jesus não precisa da nossa ajuda, amém? Amém. Ele é bem grandinho, não precisa defender ele. As pessoas, irmãos, vão humilhar o nosso Senhor hoje. Eles vão humilhar a nossa fé ainda hoje. Eles vão. Mas Jesus vai olhar para os discípulos. Aí lembra, você vai lembrar agora de novo, ó. Versículo 53 do capítulo 26. Jesus vira para os discípulos e fala assim: deixa eu falar com vocês uma coisa. Quem que vocês pensam que eu sou? Eu não preciso de nada de vocês, não. É só eu pedir. É só eu dar uma ordem. E os anjos virão ao meu favor. Versículo 11 do Salmo 91. Então vocês acham mesmo, Jesus poderia dizer: você acha que eu preciso disso, Pedro? Guarda isso, rapaz. Eu tenho os anjos ao meu favor. Ele tem um exército de anjos, irmãos, sob as suas ordens. E Ele é o único rei. Escute isso aqui: Jesus é o único rei que consegue habitar no lugar altíssimo. Aleluia, Deus. Somente Ele consegue habitar ali. Salmos de número 15. Quem, pois, habitará no seu santo tabernáculo? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. O único é Jesus. Só que tem uma notícia muito boa para vocês aqui nessa noite. E é para esse lugar altíssimo que Ele quer nos levar. Ele não vai ficar nesse lugar sem nós, irmãos, sem o seu povo, sem a sua igreja. É por isso que Ele se entregou. Foi isso que Ele fez. Ele se apegou a Deus com amor. E Deus está dizendo no discurso dele: porque Ele se apegou com amor, eu vou o livrá-lo, eu o colocarei no alto. É porque Ele conheceu o meu nome. Jesus. Ele vai clamar por mim e eu vou responder. Eu estarei com Ele na tribulação. Lembra lá quando Ele estava no momento mais afligido no Getsemane, os anjos chegou para consolá-lo. E com vida longa eu satisfarei, Ele mostrarei a minha salvação. Irmãos, faça um exame de você agora aí. Hoje é uma noite de ceia. Talvez você se sentiu parecido como esse rei. E veja, o rei se apegou com amor. Será que podemos se apegar a Deus com amor? Você já reparou por que Jesus fez isso? Porque Jesus não idolatrava nada. É por isso que Ele é o único que consegue se apegar a Deus com amor. Porque eu e você, o nosso amor é inconstante, o nosso amor é vacilante, o nosso amor oscila, o nosso amor esfria. Mas Ele não, Ele se apegou com amor. E o amor dele permanece. O amor dele é constante, porque Ele se apegou. E você diz: que amor é esse? É um amor que transborda por mim e por você. É um amor que transborda pela igreja. Mas por que Jesus fez isso? Por amor. E Ele era o único que poderia dizer, irmãos: é o meu Deus. Ele vira lá na cruz e fala: Deus meu, Deus meu. Ele é o único que pode dizer: meu Deus, a quem eu confio. Como pode fazer com seus atos? Ele mostra que confia. Irmãos, não foi assim que aconteceu. Deus disse para Jesus: vai lá e morre para aquele povo lá, anda logo. Não foi assim que aconteceu. O Evangelho é sobre Jesus, que é Deus e que se entregou por amor para salvar o seu povo. Hoje é dia de ceia, é dia de lembrarmos disso. Fazermos uma simples pergunta a Jesus: como que Jesus, com esse poder todo, sendo Ele tão grande, altíssimo, como que esse Jesus pode nos amar tanto assim? O que temos feito então agora por esse amor?
O que temos feito na nossa vida? O que temos feito com as nossas mãos? O que temos feito com os nossos pensamentos e o nosso coração? As dádivas que Ele nos deu. Esse salmo, sim, irmãos, não apresenta um rei qualquer. Ele apresenta um rei que é invencível. Um rei que é indestrutível, que se submeteu à vontade própria por uma cruz, que sabia que sem essa cruz não teria eu e nem você. Por ter se humilhado. O que eu e você temos feito? Fica de pé no seu lugar. Irmãos, escuta aqui. Você não vai encontrar esse lugar altíssimo. Você e eu não vamos encontrar esse lugar altíssimo. Nós não vamos encontrar esse lugar de prazer se eu e você não atravessarmos o rio da vida pela única parte de madeira que vai levar para lá, a cruz. Se no Salmo 91 ele é o rei invencível, no Salmo de número 92 ele fala de um rei que é altíssimo, e no Salmos 93 vai falar de um rei Deus. Respondendo à pergunta, Ele é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Jesus Cristo. Feche seus olhos enquanto o diácono vai servir a ceia.